Pois muito bem. Então, isso aqui é uma resenha do diálogo Teteto, de Platão. Esse diálogo foi escrito por Platão quando ele tinha mais ou menos uns 60 anos de idade e também foi escrito em homenagem a um como é que eu posso dizer, a um estudante da academia que acabara de falecer. Por que se trata esse diálogo? Esse diálogo se trata do conhecimento. No início do diálogo, Sócrates e Teteto, que aliás, nesse diálogo você tem três personagens: Sócrates, Teteto e Teodoro. Assim, a maioria do diálogo é só Sócrates discutindo com Teteto. Teodoro aparece em poucas partes. Mas enfim. É proposto então a definição do que é conhecimento. Só que no diálogo eles acabam acabam chegando a lugar nenhum. De modo que esse diálogo ele pode muito mais ser definido como uma espécie de expurgo a definições ruins quanto ao conhecimento do que realmente um diálogo que se propõe a definir o que é conhecimento. E além disso, ele também pode ser definido como um diálogo que dá várias ideias interessantes para se chegar a uma definição de conhecimento, mas não dá uma definição de conhecimento. A primeira definição segue o molde, aqui a guisa de exemplos, né? Segue o molde da mesma definição que eu destruí aqui no canal. No caso seria a definição, no caso seria o vídeo as afirmações imperiosas, a definição contraditória, onde eu escarneço a definição de um professor de química. Essa definição segue o mesmo molde. Então, qual é a definição? Conhecimento é o conhecimento das diferenças. Ora, se eu não sei o que é conhecimento, eu não posso saber o que é conhecimento das diferenças. Então, a afirmação é completamente autocontraditória. É incabível que o termo conhecimento esteja numa definição sobre o conhecimento. Uma definição do conhecimento. É incabível. Então, a segunda definição, que dá para se citar aqui, só a guisa de exemplos, porque se dar todas as definições, vai perder a graça, né? Enfim, vai perder a graça. Então, eu vou só dar algumas. Eu vou deixar as outras para você ver. É a seguinte definição. Conhecimento é opinião verdadeira. Ora, conhecimento não pode ser opinião verdadeira, porque eu simplesmente posso dizer algo sem saber que se ele é falso ou se ele é verdadeiro, jogar esse negócio no ar e pronto. E no entanto, calhando que ele seja realmente uma opinião verdadeira. Só que ali eu não conheci nada a esse respeito. Eu nem sabia se aquilo era verdade ou se não era. Acabou que ele foi verdade, mas enfim, isso não pode ser conhecimento, evidente. Uma outra definição que é dada é que conhecimento é sensação. Ali se associa conhecimento então à memória. Dessa forma se define conhecimento nesse sentido. Eu sinto, eu conheço. Paro de sentir, eu desconheço. Então agora vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil. Suponhamos que eu beba vinho. Eu sinto a doçura do vinho. Quando eu termino de beber o vinho e a doçura já desapareceu do meu paladar, eu paro de conhecê-la. Mas, no entanto, eu me lembro dela e conhecimento está muito associado à memória. Então, se eu me lembro dela, então como que pode deixar que o conhecimento pode ser realmente sensações? Porque se ele for as sensações, tomado como base que quando se conhece que quando se sente se conhece e quando se para de sentir se desconhece, né? Dessa definição específica. Então, conhecimento não pode ser isso, porque a própria existência da memória já é uma contradição. Agora, sobre os conceitos interessantes que são definidos nesse diálogo, temos, por exemplo, o conceito de impressão mnemônica. Platão faz toda uma analogia dizendo que mnemose
deu à alma do ser humano um bloco de cera. Nesse bloco de cera, ele guarda todas as experiências de todas as, vamos dizer assim, todos os conhecimentos puramente materiais, se assim dá para chamar, como por exemplo a memória que eu tenho no corpo de alguém, ele enfia nesse bloco de cera, e essa cera guarda a impressão disso. E essa impressão que ela guarda vai se desfazendo ao longo do tempo. Aí você tem então a ideia de esquecimento. Outro conceito muito interessante é a ideia de conhecimento das coisas metafísicas, puramente formais. Platão, no caso, faz toda uma análise com toda uma analogia com um aviário, que é como se você na alma tivesse um aviário, e ali você guardasse, então, você pegasse os pássaros e guardasse nesse aviário. Nesse interim já é então cunhado outro conceito, que é a ideia de ter conhecimento e possuir. Agora, eu posso ter o conhecimento guardado na minha memória, mas eu não preciso necessariamente estar com ele agora. Tipo assim, seria impossível ter conhecimento se o conhecimento fosse equivalente a ter todo o conhecimento que você tem a todo momento. Seria um negócio impossível. Então, outro conceito interessante que Platão faz. Agora, as duas conclusões mais interessantes desse diálogo para mim são as seguintes. Platão, nesse diálogo, conclui que é melhor que você tenha uma ontologia já bem desenvolvida para se opinar sobre o que seja o conhecimento. E quanto à falsa opinião, que você tenha, então, uma boa definição de conhecimento para opinar o que seria a falsa opinião. Porque senão se entra em discussões muito longas que fazem você perder a atenção do que realmente era no início a pauta em questão. Que era o problema do que se estava tratando. Qual era o problema assim, do qual se estava tratando? Faz então perder. Então é melhor que antes você desenvolva essas coisas para depois você eventualmente definir o que é conhecimento e falsa opinião. Uma outra coisa muito interessante que é feita nesse diálogo é a refutação à tradição que o Platão chama de tradição com viés euraclidiano. Essa tradição afirma que os seres têm completo dever. O que exatamente os seres têm completo dever? É o ser nunca sendo algo. Ora, mas se para se estar em dever, é preciso que tenha um ser e que esse ser passe para o dever, então quer dizer que isso é autocontradditório, porque esse ser não poderia não estar no dever, porque todas as coisas estão no dever. Então aqui nós temos a refutação de Platão. Outra coisa interessante de se pensar é que se o ser não é, ele não existe. E é impossível ficar na inexistência. Então, portanto, é impossível para alguma coisa ir para o dever, porque o dever significa não existência. Essa é a refutação de Parmênides. A afirmação de Heráclito. Heráclito fala que as coisas iam para não ser e depois voltavam para o ser. Não é possível. Enfim, de qualquer forma. Esse então esse é o diálogo platônico. Teteto. É um diálogo realmente muito interessante, dá muitas ideias interessantes para se definir o que é conhecimento. Não digo muitas, mas dá algumas ideias interessantes para se definir o que é conhecimento. E é isso, eu recomendo muito a leitura desse diálogo e eu também queria pedir que, caso você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no meu canal, dê like e acompanhe o próximo vídeo. Muito obrigado.